Muito legal a matéria, parabéns à professora que está aqui. Como é que é o nome da tua professora? Carolina. Carolina, fantástica a tua professora, viu? É gostoso estudar? Acho que o aluno tem que gostar de estudar, não é isso? Você acorda, você estuda de manhã ou à tarde? De tarde. De tarde. Você vai, depois do almoço, eu quero ir para aula, eu quero ir para aula. É muito legal isso, né? É muito ruim quando o aluno não tem a mínima vontade de ir para a aula e o professor tem a mínima vontade da aula. É terrível isso. Mas parabéns tanto a você Obrigada. quanto a tua professora. Estamos agora recebendo a visita também. A Ana vai ficar com a gente, da Josiane Garbari, que é psicóloga. Estava aqui assistindo o programa inteiro. Gostou do programa até agora, querida? Gostei. O papai tem que se divertir com os filhos, é isso? Sim. É necessário. Eu até tinha pensado até em comentar sobre isso, assim, porque a mãe e o filho, eles já têm um vínculo criado, Nossa, né? natural. Porque a mãe fica com esse bebê ali durante os 9 meses na barriga, né? E o pai, ele tem mais trabalho, né? Porque ele começa a criar esse vínculo depois que esse filho nasce, então são nessas interações aí que isso vai acontecendo. Brincar com o filho, e o pai de hoje entendeu que brincar com o filho não é perder o respeito do filho. É deixar esse laço ainda mais forte, né? Com certeza. O filho sabe que pode brincar respeitando sempre a figura do pai. Isso é legal. Mas ela está aqui não para isso. Sabe o que ela vai falar hoje, a nossa psicóloga? Sobre fobia. Sabe o que é fobia? Mais ou menos. Mais ou menos. Medo, tu sabe o que é, né? Sim. Você tem medo de quê? De tudo. De tudo? Você tem medo de tudo um pouquinho? Mas tem algum medo que é muito grande, assim, muito forte, que te apavora? Fica sem minha mãe e meus pais só. Isso é um medo natural ou é uma fobia? O que é um medo, o que é uma fobia? Então, o medo é um sentimento natural que todos têm, né? E importante, inclusive, para a nossa sobrevivência, né? Humana. A fobia, quando que o medo vira fobia? Quando esse medo, ele acaba sendo de forma exagerada e acaba impedindo a pessoa de fazer, né, algumas coisas rotineiras do dia a dia. Vamos né? lá. A pessoa passou por... Normalmente ela vem de um trauma, né? A fobia vem de um trauma. Né? Ela se afogou quando era pequena em algum momento e ela não se aproxima de piscina, de rio, de mar. Você se afogou em algum momento? Sério? Você tem medo de água? Eu tenho medo de ir pra praia, por isso que eu não vou na água mais. É uma fobia? Isso, sim. Acabou desenvolvendo daí a fobia por conta do trauma, né? Para resolver esse problema dela atual que a impede, né? Então, assim, ela não pode mais ir para a praia, por exemplo, com a família, não consegue mais entrar na água, então precisa tratar isso, né? Então, vai levar num profissional para trabalhar esse trauma que aconteceu antes lá, Tem que ir lá no em trauma. relação a quando ela se afogou. Daí trabalha isso e resolve a situação atual aí, que é a fobia que se formou, né, em relação. Você gostaria de poder ter, assim, brincar na água, nadar, mas você não consegue chegar perto, tem medo mesmo? Eu não entro mais na água. Quando a gente vai pra praia, eu só deixo meu irmão ir, eu fico lá na areia. Mas Você se afogou na praia? Sim. É? Acho que lembro. Quantos Acho que anos foi. você tinha? Tinha 11 por aí. 11 anos. Você está agora com quantos? 14. 14. Pouco tempo, né? Ainda está bem... Quer dizer, isso fica para a vida toda, né? Não vai... Enquanto não trabalhar isso, dificilmente ela vai conseguir, né, ter uma relação boa aí com a água. Bem, a gente está falando de água, tem gente que tem as mais diversas e estranhas fobias possíveis, né? Que vai medo de sapo, medo de... Tem gente que tem... Diga algumas fobias estranhas aí que você lembra. Tem em relação a insetos, né? Insetos. Bastante em relação, assim... Você também tem medo de inseto? Eu tenho medo de sapo bastante. Por quê? Não sei também. A pessoa pode ter passado por um trauma e não lembrar desse trauma, ela coloca esconde esse trauma que é tão forte que ela nem chega nem a lembrar o porquê? Pode acontecer isso. O nosso cérebro, ele faz uma forma para nos proteger, ele acaba dissociando uma lembrança que a gente passou. Então, dissociando significa o quê? Existe a rede de memórias, né, que a gente tem no nosso cérebro, ele meio que tira dessa rede e coloca num lugar lá, né, que a gente pode até chamar do inconsciente, né, e fica dissociado, a pessoa não lembra, mas ela está ali dentro desse sistema nervoso, né. Em algum momento, quando eu acesso alguma coisa que lembre aquela experiência dolorosa, eu posso sentir o quê? Sensações estranhas, alguma coisa que parece que lembra aquilo, mas eu não consigo ligar que é com aquilo, entende?
Então, acaba, às vezes, da pessoa não lembrando mesmo. Eu tenho pavor de sapo. Mas eu sei Tem por quê. pavor? Eu tenho pavor. Sabe por quê? Porque o meu pai fez uma brincadeira idiota. Essa foi a brincadeira idiota. Sim. Jogou a porcaria do sapo. Como traumatizar uma criança. É como traumatizar uma criança. Tem, às vezes, isso também, né? O pai do Ramos fez também isso com ele. Botou ele na frente do espelho. Pá! Pronto. Acabou. Tá aí, ó. Traumatizou ele a vida inteira. Mas vamos lá. O meu pai pegou um sapo pela perna do sapo. Eu vou jogar em você. E eu saí correndo. Me tranquei no banheiro. Ele jogou pela janelinha do banheiro e caiu em cima de meu mim. Deus. Pronto. Acabou. Eu é por sonho, não sei. Tipo, eu tive muitos pesadelos desse sapo, até agora não. Pesadelo com sapo? Sim. Isso acontece? Sim, pode acontecer. Às vezes, se a gente tem um sonho muito recorrente com alguma coisa, ou algum sonho muito aterrorizante, isso às vezes pode chegar a traumatizar e ficar gravado mesmo na rede de memória. Tem uma coisa Outra que... coisa, só assim para... Tem essa situação, mas tem uma coisa também que dentro da psiquiatria, né, e da psicologia, a gente não reconhece muito. Uma das emoções é o nojo. E ele, às vezes, se confunde com o medo, né? Então, nojo assim, e medo são coisas diferentes. São coisas diferentes, mas às vezes a pessoa tem medo de lagarta, por exemplo, ou de sapo. Mas não é medo que ela tem, é um nojo, alguma coisa, entende, relacionada àquela experiência ou o formato da coisa, né, do bicho, enfim, né, e que às vezes confunde um pouco com essa questão do medo, né. Mas tanto o nojo quanto o medo podem ser tratados. Essa fobia exagerada, esse medo exagerado, quanto esse nojo exagerado, podem e devem ser tratados. E devem né? ser tratados, né? Se trata através de sessões com psicóloga, dessa forma? Isso. A forma como eu trato é com a terapia de EMDR, né? Que trabalha o reprocessamento daí desses traumas que a pessoa viveu relacionado a essa experiência, né? Por exemplo, a experiência com a água, você lá se afogando, né? Naquele dia a gente vai trabalhar e reprocessar aquela experiência que você teve. Para você ficar bem, porque não aconteceu nada demais, você está aqui hoje, está bem, né? Só que o que fica gravado junto com o trauma é aquele dia que vai acontecer alguma coisa e eu vou morrer. E vai, né? Então, a metodologia que tu trabalha faz com que se volte ao dia do trauma, ao momento do trauma, né? Tira esse poder desse momento. E aí a pessoa acaba conseguindo superar a sua fobia. Eu conversava com a Ana, e eu me identifico muito com a Ana, porque ela falou que ela é tímida. Você é tímida, bem tímida. Sofre com isso? Bastante. Sofre com isso. A timidez é um medo exagerado também? Eu me identifiquei e falava isso para ela, que o tímido, normalmente, ele tem muito medo de ser julgado e de errar. Não é isso? A gente conversava eu e ela fora do ar, assim, a gente tem um terror aí, tinha um terror, e tenho ainda, porque eu ainda sou um tímido, claro que eu consegui superar através de várias formas, TV e rádio me ajudaram muito. Mas o que se faz com uma timidez muito latente, muito forte como a dela, e a minha, que já foi um dia dessa forma? A timidez, ela entra dentro, né, de um dos sintomas, por exemplo, da fobia social, né? Então, tem esse medo da exposição, medo da relação com as pessoas, né? De ir para uma reunião, ir numa festa, não se sentir bem, muita gente olhando, né? Num programa, fazer uma entrevista, como é que eu vou fazer, quem que vai falar, quem está me vendo, olhando, né? Então, entra um pouco nisso, assim, nessa questão. Você é tímida também com os teus amigos? Alguns só. Alguns sim? Num grupo que aumenta um pouco esse grupo, daí já vem a timidez mais também. menos na sala. Assim também. Na sala também. Tá bom, pronto. Só nós dois assim. Cara, quer ver me ver fechado, ela tá num grupo que eu não conheço. De fobia social essa. Né? E na área, não na parte profissional. Claro, eu vou entrevistar, vou apresentar alguma coisa, tá tudo certo. Mas quando eu saio desse personagem, que é o cara da televisão, do rádio, eu entro numa questão social, eu vou numa festa, num evento, que eu estou fora da minha profissão, eu vou pro canto. Imediatamente, a gente vai pro canto, né? Mas acaba também não sendo uma fobia, Chico, porque não impede dela estar aqui e de você estar aqui. Certo. A fobia, ela impede. Ou ela ia vir aqui, ela ia travar. Não ia conseguir, ia ter que sair correndo. Então, esse é o medo exagerado mesmo. Então, assim, ela está tímida, está com medo, estava com medo de vir aqui, mas ela veio. Então, enfrentou, né? Então, não impediu ela de estar aqui. A fobia não deixa? Não vem. Né? Caramba. Ou se vem,
ia chegar um momento, ia começar a passar mal, então Suar, dar passar tremores, suar, e daí só pensando em ir embora, 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 e às vezes podia até fugir. Mas isso é a fobia. Tem aqui, ó, a Brica, uma telespectadora, a Brica é o nome dela do centro, quer saber o que pode fazer para tirar a fobia. Ela tem medo de sapo, mas é um medo tão grande que ela passa mal só olhar a foto. Olha só. É mais ou menos Tu é assim também? Quando eu vejo um sapo na minha frente, eu saio correndo. Mas passa mal, começa a suar, Só tem suar tremores. É? E isso acaba sendo realmente a fobia, assim, né? De passar mal só de olhar a foto, né? Então, assim, quando a pessoa se depara com o objeto que causa o medo, né? Ela tem essas sensações de tremores, de medo, de angústia. Então, faz? assim, precisa tratar. É sessão. Tratamento. Psicóloga, conversar, Tratamento. achar onde é que está esse negócio escondido. Isso, e trabalhar e resolver. Assim, essas questões de fobia, a terapia com que eu trabalho, ela é super rápida para reprocessar mesmo. Assim, às vezes, se é um caso específico, assim, teve uma situação, por exemplo, assim, tu teve uma situação com um sapo lá, em relação lá com o teu pai. Isso. A gente reprocessa aquilo e tu já está bem. Já está bem, está legal. Pode ter um resultado muito rápido, na verdade. Bem rápido. Uma última pergunta que nosso tempo já estourou. Tratamento de choque funciona? Ah, não, vou tirar o medo dela, pega aqui sapo. Isso é tratamento de choque. Tem algumas áreas, tem uma área da psicologia que trata assim. Tratamento de choque mesmo. Que trabalha assim com a colocação mesmo Frente a do frente. objeto fóbico junto com a pessoa e vai. Então é uma forma diferente de tratar. Se trata. A forma como eu trabalho não é assim. Não trata com o objeto ali. Vai trabalhar o trauma e vai acessar o trauma. Vai sentir aquelas emoções. Oh, nosso tempo acabou. Tava bom, né? Tava. Tá sentindo a vontade? Agora Né? sim. Isso é legal, né? Se sentir a vontade, o medo vai, a timidez passa. Tem que vir mais vezes aqui, tá? Até se a Ana. Ana quiser, eu até me coloco à disposição, se tu quiser ir lá trabalhar esse trauma que você se afogou lá, você pode, então, lá no meu consultório, que eu vou fazer a terapia contigo e trabalhar isso sem custo nenhum. Muito bom isso. Tá bom? Depois conversa com o professor, você se acerta nesse lado. Tá? Certo. Ganhou um presentão ainda. Obrigado, queridas. Infelizmente o tempo é muito curto, mas as duas vão voltar. Eu acho que vai dar para fazer esse negócio com vocês duas aí. Acho que a gente vai fazer uma matéria sobre isso. Tá combinado? Beleza, Legal. então. A gente vai para o nosso jornalismo, vem aí o Momento Empresarial também. A gente volta amanhã, quinta-feira. Até lá, tchau.